todo o planeta somos hoje quase 7 bilhões de pessoas. A previsão é de que até 2050 esse número chegue a 9 bilhões. Mais gente significa maior demanda por comida. E para aumentar a produção de alimentos, é preciso ter terra livre para plantar. Por outro lado, toda essa gente vai precisar também de ar puro e água potável. Para evitar catástrofes naturais, como enchentes e secas, será cada vez mais urgente preservar o meio ambiente. E é aí que começa uma briga. Para garantir a preservação dos biomas, o Código Florestal estabelece que cada propriedade deve ter uma área de reserva legal, onde não se pode plantar nem fazer pasto. O percentual de preservação varia de acordo com cada bioma. Fazendas como esta no Distrito Federal têm que manter uma reserva legal de cerrado equivalente a 20% do total da propriedade. O percentual de 20% vale também para todos os outros biomas, exceto a Amazônia e as áreas de cerrado que estão dentro do bioma amazônico. Para a Amazônia, o Código Florestal exige uma reserva legal de 80%. No Cerrado Amazônico, é preciso preservar 35% da área das propriedades. Além da reserva legal, algumas propriedades também têm APPs, áreas de proteção permanente, como topos de morros e margens de rios e nascentes. Essas áreas têm como objetivo preservar os recursos hídricos, o solo, a biodiversidade e garantir a qualidade de vida humana. O Código Florestal não é uma coisa banal, ele serve para proteger nossas unidades de conservação, serve para proteger as nossas áreas de preservação permanente, serve para obrigar que os nossos latifundiários, nossos produtores agrícolas, produtores rurais, eles sejam obrigados a manter uma parte das terras deles intacta ou preservada do ponto de vista ambiental. Ele tem uma função muito importante. Não é para o meio ambiente apenas, é uma função importante para a nossa economia, para o nosso bem-estar, para a nossa boa qualidade de vida. Os produtores rurais querem mais espaço para plantar alimentos e criar gado. Na Câmara dos Deputados, há 189 propostas relacionadas ao Código Florestal. A maioria pede a redução do tamanho das reservas legais. Uma área hoje que é fértil, é produtiva, nós simplesmente abandonarmos, dispormos dessa área para reserva, eu estou me adequando à lei, mas eu acho que não é a atitude mais correta. Nós deveríamos fazer uma compensação em outras propriedades onde ainda exista o cerrado, a preservação original, a floresta original, né? E essas áreas que hoje estão sendo exploradas para que elas cumpra o seu papel de gerar alimentos, gerar riqueza, gerar comida, emprego. O atual Código Florestal Brasileiro foi criado em 1965 e considera as florestas como bens de interesse comum a todos os habitantes do país, o que foi reforçado pela Constituição de 88. Mas para propor a redução das áreas de reserva, os ruralistas se baseiam em outro documento, uma pesquisa da Embrapa que mapeou a área disponível para a agricultura no Brasil. Segundo a pesquisa, pelo menos 59% do território nacional são formados por reservas legais, unidades de conservação, áreas de proteção permanente e terras indígenas. Ou seja, não podem ser usadas para agricultura ou criação de animais. Tirando também todas as áreas urbanas, sobrariam menos de 29% das terras para produzir alimentos. Um dos projetos que propõe mudanças no código é do deputado Lira Maia. Ele sugere que toda a área já antropizada, ou seja, que já foi desmatada, seja liberada para a produção de alimentos. O deputado cita o exemplo das terras da Amazônia. Hoje o produtor possui 100% de sua área, vamos supor, antropizada, só pode plantar em 20%. O IBAMA pode chegar e multá-lo a qualquer momento porque ele ultrapassou em 20%. Mesmo a área dele já estando totalmente degradada. E aí há uma pressão sobre a floresta porque há necessidade do produtor adquirir mais terra e desmatar mais área. Mas alguns especialistas rebatem esses números. Para eles, não falta espaço para produzir alimentos.
O Brasil tem fronteiras agrícolas ainda a serem exploradas, mas não se intensificou o suficiente a produção nas áreas já abertas, digamos, né? As áreas que já foram antropizadas, as áreas que têm uma produção agrícola e pecuária já consolidada. Para os defensores do meio ambiente, as tentativas de alterar o Código Florestal têm uma só razão. Os ruralistas não querem pagar as multas estabelecidas por um decreto editado no ano passado. Pelo decreto, os proprietários de terras que não respeitarem as reservas legais ou as APPs têm que pagar R$ 5.000 por hectare não preservado. E as multas começam a ser cobradas em dezembro deste ano. Em medidas provisórias, tenta-se colocar sempre dentro do projeto de conversão uma espécie de armadilha, dizendo que aqueles que desmataram até determinada data não teriam que repor, nem teriam penalidades. São aqueles que realmente descumpriram a legislação, sabendo que a legislação existe, que estão fazendo pressão aqui dentro. O que nós estamos vendo é gente querendo justificar que fez errado, não quer recuperar, a legislação está apertando, os prazos estão ficando exíguos, principalmente esse ano, quando acaba o prazo dado para aqueles que estão dentro ou fora da questão do crime ambiental, ou que pudessem já fazer um termo de ajustamento de conduta, recuperando a sua propriedade e até colocando isso como uma possível produção de carbono. Para este especialista, o grande problema nessa questão é a falta de um plano de administração florestal para o Brasil. Antes de mudar a legislação ambiental, é preciso pôr em prática o que ela diz. Continuamos empurrando o problema com a barriga, assim como fizemos desde 1934, quando surgiu o primeiro Código Florestal, que nunca foi observado. Então eu acho que antes de mudar a lei, nós precisamos acreditar no que está se propondo, que isso não é mais um cheque em branco. Edivaldo Siqueira dos Passos era empregado de uma fazenda quando resolveu investir em irrigação. Isso foi há 10 anos. Sem lago ou rio por perto, furou 3 cisternas, construiu um reservatório, comprou bombas, canos, aspersores e os espalhou pela propriedade de 5 hectares no Distrito Federal. Gastou cerca de R$25 mil. Hoje se dedica a uma das culturas mais sensíveis ao clima seco, típico de Brasília e arredores, o morango. Não revela quanto ganha, mas os frutos do trabalho são visíveis na propriedade. Se não fosse a irrigação, também, eu não teria, como diz, tirado o fruto para ganhar o pão de cada dia. A cultura de morango ela é extremamente exigente, tá, na umidade do solo. Então, sem irrigação, não haveria cultura de morango no DF. O que mudou a vida do seu Edivaldo ainda é exceção no campo brasileiro. Dos 30 milhões de hectares apropriados para a agricultura irrigada no país, apenas 10% hoje produzem a partir de técnicas de irrigação. E os especialistas avisam, aumentar o uso da tecnologia na produção agrícola vai trazer benefícios econômicos e até mesmo ambientais. Nós produzimos mais numa área menor, né? E com isso nós temos 2 períodos de chuva distintos, um período de seca e um período de águas. E no período das secas nós podemos utilizar as águas disponíveis para produzir o nosso alimento. Então nós podemos, ao invés de tirar uma safra por ano, nós podemos tirar 2,5 safras por ano. E com isso diminuir a pressão sobre o meio ambiente. As resistências, eu acredito que é por falta de conhecimento. Todo ambientalista que for a uma lavoura, que passaram 1, 2, 3 anos, vendo o que é um sistema de irrigação, ele vai concordar que é a maneira mais fácil, mais eficiente de integrarmos o homem ao meio ambiente. Especialistas calculam que com as técnicas de irrigação é possível fazer uma mesma área produzir até 6 vezes mais do que na agricultura tradicional. A maior eficiência poderia diminuir a pressão pelo desmatamento no país sem ameaçar a produtividade do setor. Eu posso deixar de avançar na fronteira agrícola, que isso é o maior ganho ambiental que nós temos. Se nós hoje na mesma área produzirmos 3 vezes mais, nós deixamos de avançar 2 áreas a mais. Então esse é o maior ganho ambiental. O problema é como garantir o bom uso da matéria-prima da irrigação, a água. Todo projeto precisa ser bem analisado
para não haver prejuízo não só ambiental, mas também aos outros usuários de água, que não podem ser prejudicados porque um irrigante entrou no sistema e está captando mais água do que o corpo d'água detém. Nós queremos que o Brasil irrigue mais. Hoje nós irrigamos muito pouco. Nós temos potencial para irrigar muito mais, mas muito mais, não é? Entretanto, nós não queremos que isso seja feito de maneira desordenada, de maneira equivocada. Nós queremos fazer com sustentabilidade, ou seja, com o uso sustentável do recurso natural. Irrigar mais e melhor. Enquanto o Brasil não alcança seu potencial de terras irrigadas, não faltam casos de rios e outras fontes de água subutilizados no país. No Piauí, por exemplo, o rio Parnaíba, se bem aproveitado, poderia irrigar o que o Brasil todo irriga hoje. Quem afirma é o deputado Marcelo Castro, que produz manga e banana no semiárido piauiense. As suas águas nascem lá na Serra das Mangabeiras, percorrem 1.400 quilômetros, deságua no Oceano Atlântico, praticamente sem deixar nenhum benefício do ponto de vista da agricultura irrigada, o que é um desperdício extraordinário. O Congresso discute a criação de um Plano Nacional de Irrigação. O projeto foi apresentado no Senado e está em debate na Câmara desde 2005. O assunto foi discutido recentemente em seminário na Câmara. O projeto propõe assistência técnica aos produtores, redução da tarifa da água nos fins de semana e feriados, criação de um selo de certificação do bom uso da água, incentivo às parcerias público-privadas, crédito bancário para projetos de irrigação. Uma das coisas que ela pode é estabelecer para a rede bancária privada e pública a obrigação de financiar a irrigação, fato que hoje não existe. A ideia é usar melhor a água doce existente no Brasil para que ela se transforme em emprego e renda sem ser uma ameaça ao meio ambiente. A irrigação serve para gerar emprego e renda permanente, sem sazonalidade. A irrigação serve para evitar o êxodo rural, a geração de divisas para o país, o aumento da produtividade agrícola, como eu falei, para colaborar mais com a proteção e a preservação do meio ambiente. Todas as coisas são positivas. De maneira que nós sintonizamos agricultura, produção, expansão da base econômica e social e também um respeito ao meio ambiente. É o equilíbrio. A minha experiência na irrigação é que a irrigação é uma atividade que pode salvar o Nordeste brasileiro. Não que a irrigação sirva só para o Nordeste. Está aqui o Rio Grande do Sul, que não é semiárido e tem a maior área irrigada do Brasil, com grande vantagem lá para os gaúchos. Então nós podemos irrigar o Brasil inteiro. Devemos priorizar o Nordeste, porque é exatamente onde tem os períodos de seca que dizimam os rebanhos, que trazem grandes problemas para os agricultores.